Você viu o papo do Ciro hoje? O Ciro trouxe o argumento mais criativo. O Moro destruiu a Lava Jato. Ele destruiu a Lava Jato com aquelas nulidades absurdas dele. Ele falou que basicamente assim, tinha a Lava Jato, o Moro destruiu a Lava Jato com as nulidades dele e ainda coroou tudo indo trabalhar pro governo do Bolsonaro após tirar a candidatura do Lula. Aí não dá. Aí chamou de juiz incompetente, de traíra, e enfim, foi lá pra porradaria e tal. E é um discurso que ele se alimenta do discurso do Bolsonaro e do Lula. O do Ciro ele puxa o traíra do Bolsonaro e puxa do juiz parcial do Lula. Agora sim, eu puxei o Google Trends nos últimos 3 dias, né? Se você for puxar o Google Trends hoje, o Bolsonaro do trio, né, dos 100% ali das pesquisas, se focar nos 3 nomes, 60% é Bolsonaro, 25% é Lula, 15% é Moro. Tá? Então, me parece, esse é o ponto, que assim, o Moro conseguiu se estabelecer um platô agora, pelo menos os 2 dias seguidos, um pouco abaixo do Lula, às vezes até empatando com o Lula, bem menor do que o Bolsonaro, mas naturalmente vai ter mais pesquisa com o Bolsonaro que o cara é presidente, mas muito à frente dos demais. Vocês acham, como é que vocês acham que vão vir as pesquisas de eleitorais em dezembro? Vai captar essa movimentada do Moro, o Bolsonaro perde mais um pouco, e eu ainda tenho que queimar, porque eu queimei a língua. Eu disse que o Bolsonaro ele havia diminuído a rejeição e aumentado as intenções de voto, e ele tinha melhorado em algumas pesquisas, só que agora ele voltou a cair bastante. Né? O Bisotto ele vem acompanhando pesquisa, então eu passo a bola para vocês. Como vai estar o cenário em dezembro? Que eu acho o seguinte, a candidatura do Moro vai ser decidida em fevereiro para março, comecinho de março. Ou seja, vai ter dezembro, janeiro e fevereiro, para ver se ele sobe nas pesquisas. Se ele ver que não, ele vai construir, a meu ver, minha opinião, a candidatura senador. Passo aí para vocês. Bisotto ou eu? Ninguém vai falar? Bisotto morreu? Eu ia deixar o João para falar primeiro. Eu falo demais. Eu tô numa fase low profile. Você tá com a boca falar porque o seu Hamilton se fudeu. Perdeu 5 posições aí. Mas tá rápido hoje. Mas vai, Kim. Fala aí vai o Bisotto. Falo. Eu acho que a minha percepção é que esse aumento na procura, no interesse aí pelo Moro tende a se transformar em aumento de intenção de voto. Não bater 20%, não dobrar, não fazer um movimento grotesco, assim. Mas eu acho que bater ali os seus 14, 15 deve bater até o final do ano. Né? O interesse em torno da candidatura dele está aumentando, ele vai naturalmente falar cada vez mais, vai aparecer cada vez mais, e ele tem um naco ali do eleitorado bolsonarista que não é muito bolsonarista, que é um cara que, acho que toda pesquisa, assim, um ano antes da eleição, tem muito de recall, né? Tem muito do cara querer falar um nome, e aí ele fala um nome que ele lembra e que simpatiza um pouco mais, mas não é um negócio tão consolidado assim, né? As últimas 2 eleições, últimas 2 eleições para a presidência, a gente teve, por exemplo, a gente chegou em 2014, a Marina está em primeiro lugar, né? Foi quando o PT e o PSDB voltaram ali as metralhadoras contra a Marina, e a Marina murchou, mas um ano antes ela estava muito bem posicionada. Na eleição de 2018, em 2016, o Dória estava pontuando 15%, 16%, o melhor momento dele, que é quando ele assumiu a prefeitura e etc. E aparecia na capa da Isto É, lá o anti-Lula, não sei o que lá. E aí, depois que ele abandonou a prefeitura, foi se desgastando com o seu próprio eleitorado, tal, derreteu e sumiu. Então, acho que tem muito disso do sujeito falar o nome que ele lembra. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque agora, com o Moro aparecendo mais e sendo oficialmente candidato, eu acho que parte das pessoas que declaravam o voto no Bolsonaro, mais para declarar voto em alguém que não fosse o Lula, vão passar a falar, não, realmente tem a alternativa do Moro aqui. E, aliás, o que saiu na última pesquisa da Quest é que ainda tem 15% de brasileiros que não conhecem o Moro, né? Enquanto o desconhecimento do Lula e do Bolsonaro é irrisório, né? Vai 1%, 2%, o do Moro ainda é 15%. Vamos ver para que lado que esses 15% vão, né? Para além dos que já diziam conhecer o Moro e tal, mas não consideravam a candidatura dele seriamente. Agora que ele está falando de candidatura, está falando de programa e etc., o sujeito realmente vai colocar na cabeça dele que é um candidato e que ele precisa fazer uma escolha ali na cabeça dele, dentro dos candidatos mais conhecidos, que hoje, né, são o Bolsonaro, o Lula e o Moro.
Bisoteira. Vamos lá, vou começar do começo, talvez seja um pouco longo, mas eu preciso ser. A eleição presidencial brasileira desde 1989, não é desde ontem, ela é organizada em torno de um único eixo, é o PT. É sempre o PT contra alguém. Foi Lula contra Collor, Lula contra Fernando Henrique, Lula contra Serra, Lula contra Alckmin, Lula contra... Aí era a Dilma, que era o poste do Lula. Depois a Dilma de novo, mas o poste do Lula contra o Aécio. Se o Lula tivesse se omitido em 2014, a Aécio era presidente da República. A eleição foi decidida por 1 e pouco por cento, com o Lula não só indo para a TV, como indo para o Nordeste, fazendo comício, pesando a mão. Pesando a mão. Dito isso, vamos lá. A eleição do ano que vem é PT de novo. Não sei se é o Lula. Acho que talvez o Lula acabe mudando de ideia, justamente por saber desse eixo, e porque o Lula, no momento, ele tem um problema sério. O Lula está no teto. O Lula tem, na Quest, ele chegou a aparecer com 48%. Isso é teto. Não tem mais para onde ele ir. O potencial de voto, quando a Quest pergunta ali, entre o vota com certeza e pode votar dele, é 51. Ele está por 3 pontos ali de atingir o potencial máximo dele. Não tem mais para onde ir. Por isso que não à toa Lula articula Alckmin de vice. Ele precisa de um vice conservador que talvez consiga dar uma margenzinha ali de 5, 6% para ele, que amplie esse teto dele, para tentar matar na primeira volta e evitar uma desgraça na segunda. Eu acho que Bolsonaro segue muito vivo e acho muito difícil tirar ele do segundo turno. Eu tenho usado um exemplo nas minhas análises de conjuntura nas minhas redes pessoais, que é a eleição de 2002. O governo do Fernando Henrique terminou muito mal. Aliás, já começou mal com o fim da paridade cambial, que levou a paridade cambial até a eleição, enganou todo mundo que nós ia continuar tendo uma moeda igual ao dólar, e no outro dia não tinha mais paridade. Aí em 2000 nós temos apagão, e um apagão que dura até 2002. Eu vejo o cenário do Bolsonaro atual muito parecido com o Fernando Henrique. E com tudo isso, José Serra foi para o segundo turno. Ciro chegou a estar em segundo naquela eleição, chegou até perto de liderar, Garotinho passou. O potencial do Moro de crescimento, eu lendo as pesquisas, aqui análise de pesquisa, sem gosto pessoal nenhum, me parece baixo diante do quadro que está formado no momento. As pessoas não estão... É um negócio engraçado. Vi na Quest, vi na Poder 360, caiu o interesse na eleição presidencial. Nas pesquisas anteriores, o interesse era mais... Está fazendo a curva da queda. Subiu, penk, caiu. As pessoas meio que encheram o saco de política. Nós vimos isso no dia 12. As pesquisas estão aí dando 60%, 70% de rejeição para o governo, e nós não conseguimos levar as pessoas para a rua. O fato é esse. As pessoas estão cansadas. E aí, por inércia, por força da máquina, por grana, o Kim está vendo lá no Congresso todo dia o que é liberação de emenda, o que é comprar parlamentar em massa, o que é acertar partido grande na base do troco. Ele vai acabar empurrando e vai para o segundo turno. É essa a minha leitura no momento. E não vejo muito espaço para o Moro crescer. Nessa discussão de quem que perdeu com a candidatura do Moro, eu vejo um grande perdedor. Ciro Ferreira Gomes. O Moro tende a assumir ali a terceira posição com alguma margem, inclusive. Daqui a pouco eu acho que ele vai a 10, a 12, mas também não passa muito disso, que foi o patamar que o Ciro manteve desde 2018 até agora, por absoluta falta de opção. Com uma opção nova, eu acho que o Moro pode ir ali a 12, talvez 15, no melhor dos cenários. Aí, se chegar a 15, pode gerar algum estresse. Mas acho difícil ele chegar. Essa é a minha pergunta. 15% seria o número de ouro para o Moro manter a candidatura. E para você ter, como o Bolsonaro está em queda, por exemplo, nessa última pesquisa, o Bolsonaro apareceu com 19, se eu não me engano, 19% de aprovação, não foi? Não sei se foi da Genial... Não, nenhuma, Renan, não sei onde é que você viu isso. Não, nem na Vox, dá 25 na Vox. Não, teve uma que foi 20 ou 19, foi assim, ali já entrando na... Não, viu, na Vox deve ser a soma de ótimo e bom, mas a aprovação ele tem mais, é 25, se eu não me engano, 25, 26. É a soma de ótimo e bom. Teve uma que ele já tá batendo ali, é muito pouco. Isso aí, somado com o Moro tendo 15, pode surgir um voto útil no Moro. Essa é a pergunta que eu jogo para vocês. Porque também, assim, muita gente que tava... Eu vou dar um exemplo, eu tenho amigos, tá? Amigos meus, e que não são
um evangélico bolsonarista, um tiozão do Zap, são pessoas normais. Que, no fundo, só não fala pra mim que gosta do Bolsonaro porque sabe que eu sou eu, é meu amigo, não quer se dispor. Agora que pintou o Moro, eles vieram correndo, agora vai! Agora vai. E qual o sintoma que eu vejo nisso aí? Tem muita gente que, assim, o Lula é um símbolo muito forte, muito claro, o Bolsonaro é um símbolo muito forte, muito claro, e os outros não eram. Não dá pra falar que o Dória seria uma candidatura. Eu vou com o Dória. Então, como o Moro é um símbolo forte, claro, ele pode ajudar essa migração. Pergunto pra vocês isso aí. Como vocês veem? Você acha que isso pode acontecer? Pode ter um efeito manada ali até abril ou não? Ele vai ficar nesses 12, 10, 11, 10, 12. Passo aí pra vocês. Eu pessoalmente acho que tem um potencial dele fazer os 15 e com 15 ele rompe uma barreira que é a principal dificuldade da terceira via, que é mostrar viabilidade. A principal dificuldade da terceira via não é mostrar que o candidato é melhor que o Bolsonaro, não é mostrar que o candidato é melhor que o Lula. Isso o próprio eleitor do Lula e do Bolsonaro sabe. A grande dificuldade é ele mostrar que tem chance de vencer. Ele está no jogo eleitoral em primeiro lugar. E estando com 15%, oficialmente você tem chance de ser o presidente da República. Oficialmente você torna-se uma das opções a serem escolhidas. E o Bolsonaro, ele tem, no ano que vem, já nesse ano os resultados, né, econômicos vão ser péssimos, assim, não há nenhuma chance, não há nenhuma perspectiva da gente ter nenhuma boa notícia na economia nesse ano. Mas o pior do que isso, a gente não tem nenhuma perspectiva de ter boas notícias no ano que vem. No meio de tudo isso, né, da inflação, dos juros e tal, do desgaste com o eleitorado mais ideológico por causa da aliança com o Centrão, o pessoal está se esquecendo disso, mas a gente também está enfrentando uma crise hídrica, né? E a crise hídrica que só não estourou mais agora, né? Que deveria estar estourando mais ou menos nesse período, novembro, dezembro, porque o nosso crescimento foi pífio, né? Se a gente tivesse um crescimento comum, né, a gente estaria discutindo agora apagão, muito em razão da omissão, da demora do Bolsonaro em ligar as termoelétricas e começar a campanha de conscientização para economizar energia, que, aliás, começou de maneira muito tímida, né? Então, o pessoal já não está levando a sério essa economia. Então, ele vai enfrentar no ano que vem desabastecimento de fertilizante da China, que está tendo um problema com carvão e a produção de fertilizante é intensivo em energia, o que gera mais inflação, gera desabastecimento, vai sofrer as consequências do populismo fiscal, que já vai chegar muito cedo e que já está dando sinais de desgaste para o governo, vai enfrentar a crise hídrica, vai possivelmente enfrentar um apagão. Então, eu não vejo muitas perspectivas, eu vejo, aliás, muitas oportunidades para um Moro da vida comer essa parte do eleitorado, principalmente um eleitorado, primeiro, de classe média, que da parte ideológica, né, que está como o Bisotto colocou, puto com o Centrão, puto com as articulações, etc. E, de outro lado, o eleitorado mais pobre que vai estar puto com a situação econômica, né? Então, acho que tem uma margem grande aí para o sujeito nadar. O número 15 é mágico. Eu adoro o número 15, a propósito. Eu acho um número maravilhoso. O 15, se o Moro chegar a 15, acabou a eleição do Bolsonaro, resta ele desistir. A pergunta é, Moro chega a isso? Se o Moro chegar a 15, acabou a eleição do Bolsonaro. O Guilherme Macalossi fez um tweet no Twitter que o Moro anunciou a filiação Podemos, acabou, o pessoal levou para o tom de crítica, mas eu concordo com o centro do que ele escreveu. O Moro não é a terceira via, ele é a segunda via do bolsonarismo. Se ele chega a 15, debanda geral, a casa cai. Tinha o Hélio Beltrão lá na filiação do Moro. Hélio Beltrão da cloroquina, do Paulo Guedismo, do Paulo Gadismo. O Marcel Van Hatten. Van Hatten estava. Semana anterior lançando um candidato pelo Novo. Na anterior estava defendendo que não tinha terceira via e ele estava com o Moro. Não, eu não quero viver em outro Brasil, eu quero viver em outra candidatura. Se o Moro bate 15, a casa caiu. Moro é o candidato da direita, da centro. Aquilo que eu falei no início,
o eixo estruturante, o petismo de um lado e o antipetismo do outro. Aí o Moro toma o antipetismo. O Ciro intuiu isso, e eu desconfio que teve participação do João Santana. João Santana lê muito pesquisa. João Santana explicou para ele há uns meses atrás: Ciro, para com essa bobagem de tentar ficar em cima do muro e vai para cima do Lula, porque a eleição vai ser o Lula contra alguém. Se você quer disputar, vai ser contra você. E ele tentou, ele bateu, ele falou. Só que as pessoas têm muito vivo na memória que o Ciro era o cara do petismo, o Ciro era o cara do lulismo, o Ciro foi ministro dele, o Ciro apoiou a Dilma em 2014. Então é difícil para o Ciro incorporar esse personagem. Para o Moro, não é. Resta saber se o Moro tem fôlego, tem perna para chegar no 15. Eu tenho dúvidas se ele chega nesse 15. Eu tenho dúvidas sérias. Eu acho que não há muito espaço para isso já nessa altura. Eu acho que o eleitorado que está desmobilizado não vai se mobilizar tão cedo. O Moro não oferece essa mobilização. A taxa de desconhecimento dele ali é mínima. Esses 15% que não conhecem ele é porque não querem conhecer, nem vão conhecer. Vai até a eleição e não vão conhecer. Só conheceriam se ele fosse para o segundo turno. Não é agora na pré-campanha que vai resolver. E a taxa de conhecimento dele já é alta. Já é muito alta para padrões de recall. E ele não vira. Agora, se virar, daqui a pouco, nas últimas pesquisas, em todas elas, a Poder 360, ele continua atrás do Ciro, numericamente atrás do Ciro. Agora, vamos dizer, ele passa na próxima, ele faz 10, ali em fevereiro ele faz 12, em março ele faz 15. Ele é o candidato anti-Lula e acabou para o Bolsonaro, daí o Bolsonaro está morto. O Bolsonaro já vive uma situação muito delicada, e ele tem tentado sobreviver com essa situação. Que é o negócio do... ele mesmo expressa isso. É engraçado que ele fala isso no Cercadinho, ele fala isso quando ele dá aqueles expor dele. Tá ruim comigo, vota no Lula. É para deixar claro que sou eu ou o Lula. Eu sou um merda, mas eu tenho o Lula. E ele sabe que metade do país não quer o Lula. Simples. Por isso que o Lula tem só 51% de potencial de voto. Vamos ver o que acontece nos próximos meses. Eu acho que o Moro vai tentar ali até março. Vai construir e tem potencial para construir. Ele tem que melhorar muita coisa, o discurso ainda é pobre, a apresentação ainda é pobre, falta conteúdo, falta projeto para o Brasil, falta uma série de coisas. Mas o marqueteiro e ele tomaram a decisão estratégica de começar respondendo críticas pessoais lá no evento da filiação. Talvez daqui para frente eles comecem a responder as críticas mais programáticas. O que Moro pensa sobre economia, o que Moro pensa sobre saúde, o que Moro pensa sobre educação. Tem uma série de coisas para ele responder. Mas que existe o risco real dele engolir o Bolsonaro, e o bolsonarismo sabe, isso existe.